Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD. Nós estamos no quarto trimestre e o tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos no tópico número 2, autoridade e autoritarismo. O autor diz que Deus concede aos seus discípulos autoridade. Lucas 10, 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isso acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus. Como foi ensinado por Jesus e é usada para avanço do reino e nunca para sua divisão. Mateus 28, de 18 a 19. E chegando-se Jesus falou, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O autor comenta que nisso difere João e Diótrefes, o que tinha autoridade, o que era autoritário. O tópico 2.1, a fonte da autoridade. O autor diz que Deus é a fonte de toda autoridade. Romanos 13, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por essa razão, só é possível ter autoridade se ele adere ao nome, o caso contrário é autoritarismo. Lucas 10, 19. E eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diótrefes usava de autoritarismo, acreditando que conseguia impor as suas vontades e ignorando que as autoridades vêm do Senhor. 3 João 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as vossas obras que faz proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-lo e os lançam fora da igreja. O autor diz, diz que ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. No tópico do comentarista, o autor diz que o Deus é quem concede poder, autoridade aos homens, sempre para que cumpra o propósito do Senhor. E fora isso, é autoritarismo. Josué tinha uma ordem de chegar à terra prometida. Josué 1:9. Não mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares. Ele deveria ser firme quando recebeu a sugestão de irem contra a Ai, em menor número, porque considerava o lugar fraco. Ainda que fosse verdade, a confiança deles deveria estar em Deus, e fracassar em Ai era uma lição de que a autoridade vem de Deus. 1 Pedro 2, de 13 a 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governadores como por eles enviado para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca e a ignorância de homens insensatos. Aí no tópico 2, no item 2.2, o engano do autoritarismo. O autor diz que quando Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino, o autoritarismo é antibíblico.
o apóstolo Pedro recomendou. 1 Pedro 5, de 2 a 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro entendeu que na obra de Deus o que rege é a sua autoridade e nunca o autoritarismo. No tópico do comentarista, Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir e não um espírito ditatorial. O autor diz que Deus nos criou de formas que precisássemos um do outro e não um acima do outro. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas se aí do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Éfeso 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando-os as ameaças, sabendo também que o Senhor deles vos está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O autor cita Joseph M. Stone. A verdadeira autoridade é adquirida, não importa toda vez que tenhamos que agarrá-la, os problemas aparecem. Para terminar, então, o tópico 2, o item 2.3. Jesus é o exemplo. O autor diz que a liderança de Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou os seus discípulos até quando esteve perante Pilatos antes de sua condenação e crucificação. João 19:11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que entregou a ti, maior pecado tem. Ele tinha autoridade, mas não usou dela para escapar de sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens, antes foi submisso à autoridade do Pai. Mateus 28:18. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Lucas 23:39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o exemplo da autoridade que atrai em vez da autoridade que repele. João 12:21. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sua autoridade era reconhecida pela multidão que seguia, portanto, os enviavam como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29. Portanto, os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que o discípulo deve ser conciliador e não déspota. Seu papel é essencial, mas ele deve usar sua autoridade da mesma forma como Jesus fez. Cristo jamais agiu como um opressor. Nunca conduziu seus seguidores com mão de ferro. Seus ensinos não exigiu ameaça ou prática abusiva. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, o verdadeiro discípulo. Até lá, se Deus assim permitir.